Como restaurar uma parede antiga, uma parede velha. Talvez você na sua casa tenha uma parede que está estragada, como essa. Essa parede aqui, ela tem trinca, ela tem buracos de bucha e ela tem essas manchas amareladas. Aqui, como vocês podem ver, tinha um armário de cozinha. E vai trocar o armário de lugar, vai pintar. Aquela parede que já passou por muita coisa, no caso aqui tem mais de 30 anos. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui para você receber as notificações e receber sempre vídeos técnicos, vídeos explicativos e passo a passo do mundo da pintura. Eu sou Johan Luiz, especialista em pintura, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então vamos lá. O primeiro processo é analisar a superfície e ver o que você vai precisar. No caso, aqui eu sei que eu vou precisar de gesso para tampar os buracos, vou precisar de cloro, vai anotando aí, cloro para a gente passar. Isso daqui são patologias. O que são patologias? São bactérias que elas se alimentam de umidade, do ar, enfim, da sujeira que fica no substrato, mas ela se alimenta ali da própria tinta. Então, no teto de banheiro, eu vou mostrar um caso para vocês também nesse vídeo e como você faz esse processo, mas eu vou fazer um vídeo completo de como pintar um teto mofado. Então, basicamente, isso é mofo, isso é bolor e na pintura nós chamamos isso daqui de patologias, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver? Primeiro passo, já analisamos o que a gente vai precisar. Em alguns casos também você vai precisar de fundo preparador. O que é fundo preparador? Fundo preparador é como se fosse um primer da pintura acrílica, para alvenaria, para paredes. Então você vai dar um banho de primer. Em pinturas, em repinturas, em partes externas, você aplica sempre o fundo preparador, porque recebe sol, recebe chuva, então o fundo preparador é um amigo da repintura. Nesse caso, eu passo a mão, sai um pouco de pó branco. Então eu preciso sim passar esse produto, legal? O fundo preparador. Então, primeiro passo, vamos abrir essa trinca. Eu já tenho uma espátula aqui no jeito. Com a ponta da espátula, você pode abrir. Existe também abridores de trincas, tá bom? Mas caso você não tivesse, pode usar uma espátula. Porém, essa espátula pode ser que ela fique arredondada e você tire as quinas dela. Só fica essa observação. Então você vai abrir essa trinca. Abre bem ela. Você não precisa fazer um buraco na parede, mas abre bem para que possa penetrar material na superfície. E já vou ensinar para você como resolver trincas. Tem dois processos. Tem um processo paliativo, que é o que a gente vai fazer, e tem um processo mais técnico. Processo paliativo: abrir a trinca, fundo preparador, gessinho, massa corrida, lixar, pintura. Show? Esse é um de praxe. Agora, aquela trinca, acabamento fino, abriu a trinca, removeu o pó, fundo preparador. Tem um produto chamado silicone acrílico, não é o silicone que nós estamos acostumados a vedar a janela, enfim, alumínio. Não é esse silicone, é o silicone acrílico que aceita a pintura. Então você vai aplicar. Existem também produtos como veda trinca, tapa trinca. Então são produtos acrílicos, mas que tem movimentação e você coloca na trinca e ela trabalha. E aí depois você faz um lixamento, aplica tinta e essa trinca está resolvida, ok? Porém aqui é uma casa de aluguel. O proprietário não vai comprar esse tipo de material. O proprietário quer apenas uma pintura para colocar um móvel aqui possivelmente, mas que a casa possa estar bonita, ok? Então vamos nessa. Então vou começar tirando as buchas. Aqui é uma espátula multiuso. Vou colocar um parafuso aqui. Tem várias formas de você tirar a bucha. Vou ensinar um curioso, tá? Você pode pegar o alicate de bico, puxar a bucha, tá? Eu vou fazer dessa forma, ó. Eu tiro a bucha inteira. Tirei a bucha inteira. Coloco só a pontinha.
simples, né? E antes de aplicar o cloro na superfície, para matar essas bactérias, vamos lixar para abrir os poros total da parede. Estou usando uma lixinha no granulado 180-220 para não riscar tanto a superfície. Lembra-se de utilizar máscara. Meu óculos já está aqui, se caso eu precisar, vou usar o óculos. Lembra-se, isso daqui são micro-organismos vivos. Eu que tenho rinite, é sempre bom me prevenir. Essas emendinhas, ó, sempre bom. Dá uma boa de uma lixadinha, ó. Depois de lixar a parede, repintura de parede, digamos que essa parede está 100%, é uma parede acetinada, uma parede semi-brilho, que é aquelas paredes que tem aquela tinta que tem brilho, tá bom? Antes de pintar, você precisa sempre lixar. Só que depois de lixar, você precisa pegar um pano, eu gosto de usar muito pano de microfibra, e eu remover o pó da superfície, ok? De repente você tem um retoquinho de massa. Passei massa só aqui. Lixou, vai fazer aquele pó. Pega um paninho, quase seco, remove o pó da superfície. Ok? Para não estragar a sua parede. Então sempre remova todo o pó. Parede suja, já faz uma limpeza. E mas você vai aplicar cloro, mesmo assim. Senão fica aquela emboleira, pó, cloro, já viu. O nosso trabalho é padrão FIFA, fechado? E agora colocamos 30% de cloro e 70% de água. Para cada 1 litro de água, 300 ml de cloro. O cloro mata essas bactérias. Algumas bactérias não morrem nem com cloro, que são aqueles enxames de bactérias, de mofos, de bolor, principalmente que ficam em áreas externas. Elas sofrem mutação no decorrer do tempo aí, nem cloro mata elas, então é preciso fungicida e bactericida, mas esse é assunto para outro vídeo. Pegamos aqui, misturamos bem, vamos molhar o nosso pano, dar aquela torcida, não é lavar a parede, tá? É apenas aplicar. E eu poderia borrifar? Talvez não, porque a parede não pode absorver tanta água. Lembra que o que tem aqui de baixo aqui é massa corrida? Massa corrida não pode ver tanta água. Então, é mesmo deixar só o cloro agir e a limpeza sobre a superfície. Vamos lá, principalmente onde tem essas manchas. Ó. Na hora, elas já estão saindo. Vai ficar até mais fácil para pintar, ok?
Aqui é na onde o móvel estava encostado. Então ela só estava crescendo aqui bem escondidinha. Às vezes a rinite da pessoa está atacada, ela nem sabe por quê. Principalmente em banheiro. Imagina aquele vapor quente, aquele calor, umidade, você lá dentro, aquelas bactérias fervendo e você sentindo aquele cheiro, às vezes sua rinite ataca por causa daquele mofo que está no seu teto. Depois de ter lixado, removido o pó, aplicado o cloro, agora eu vou aplicar aqui o fundo preparador. O fundo preparador eu coloquei nessa latinha, ó, coloquei só um pouquinho, tá? Eu vou aplicar com a trincha só nessa superfície onde eu vou fazer os retoques de gesso, ok? Aí depois vocês vão entender o porquê não apliquei na parede inteira, só nos retoquinhos. Então, aqui, em todos os buracos onde vai receber retoque, eu aplico o fundo preparador. Pode aplicar lá dentro, pode aplicar fora. Fundo preparador, que é o primer para receber massa, porque senão fica esse pozinho e aí a massa não pega. Por isso que muitas das vezes descasca. Você não aplicou o primer. Essa caixinha ela vai ser trocada, tá? Vou tirar ela. Primer aplicado, toma cuidado com os escorridos, dá uma repassadinha para ver se escorreu. Pode aplicar com rolinho também, tá? Lembrando que essa trinca aqui possivelmente ela vai voltar, então eu chamo ela de paliativa. Amanhã já entra o novo morador, então proprietário opta por um serviço mais rápido e mais econômico. Passo a mãozinha de gesso, depois a massa corrida. O gesso ele enche e a massa corrida dá acabamento. Por isso que se você tentar passar massa aqui numa trinca desse tamanho, ela não seca, não dá certo. Tem que passar gesso primeiro. Daria para também, esses buraquinhos de bucha, eu posso também aplicar argamassa. Digamos que essa parede aqui, eu quero um trabalho melhor ainda. Argamassa, ela só demora um pouco mais para secar, ok? E nas trincas, como eu falei anteriormente, o silicone acrílico. Então bora para mais uma diquinha. Esse vídeo tá completo, hein, cara? Esse tá completo. Se eu fosse você, deixava um like, deixava um comentário. Ó, dá uma olhada nessa dica. Passei o gesso, tá seco. Em vez de eu lixar agora, eu só dou uma passada de pano, ó. Já tiro o excesso de gesso sobre a antiga pintura, ó. Só fica o gesso no buraco. Sacou? Passa um pano novamente. Só fica o gesso mesmo no buraco. O gesso ele não agrega na pintura, tá? Ó. Então isso futuramente poderia desplacar.
sempre faço isso e fica até mais lisinho, para passar massa vai estar mais fácil. Não sei se dá para ter uma percepção, mas o excesso de gesso do lado já estamos tirando. Agora é só passar a massa corrida, lixar e pintar. Massa corrida. Essa massinha da Tintas Eucatex também. Mas também você pode utilizar massa da sua preferência. Agora, se estiver em busca de produtos de qualidade e uma indicação, Tintas Eucatex é a opção. Rimou. Você coloca no aceleradinho, tá, Dimo? Na segunda demão, eu já gosto de aplicar o recorte primeiro, depois eu roleto e já finaliza, e aí já deu um tempinho de secar o recorte. Se eu vejo que ficou meio falhado ainda, dá tempo de aplicar uma última demão no recorte, tá bom? Mas eu sei que ela vai finalizar com 2 demãos de rolo, tá? Só o recortinho que pode muitas das vezes ficar meio falhado. Isso em tintas foscas, tá? Varia muito. Por isso que pintura é tão complicado, cara, tão complicado. As pessoas falam que é tão difícil. As pessoas falam que é tão fácil pintar. E eu fico tão triste com isso, cara, que não é fácil. Nós somos profissionais e nós temos dificuldades, sabe? É muita tinta no mercado. Na verdade, são muitas superfícies diferentes, são muitos cenários diferentes, temperaturas diferentes. O Brasil é muito grande, cara. Nós temos vários continentes num só. Nós temos várias temperaturas, substratos, superfície, formas de trabalho de pedreiro diferente. Então é muita tinta, cara, muita tinta. Por isso que, mais que nunca, você precisa estar antenado. Tá bom? Precisa estar antenado. E o cara que não buscar se aperfeiçoar, não buscar ir para cima, ele fica para trás. Agora a segunda demão, dessa vez eu inverti, primeiro recorte e agora aplicando. A primeira demão, por ser uma tinta fosca, não interfere a ordem. Agora a última demão eu gosto de aplicar primeiro recorte, como já falei para vocês. E é isso. Aplico,
Dou a boa de umas repassadas. Agora o rolo, depois que ele abre, que ele tá sem material, você repassa. E essa tinta aqui tá indo muito bem. Nossa, Johan, você repassa muito. Acabamento perfeito, família. Gente que só faz isso aqui na pintura, ó, e vai esticando. Por isso que a pintura fica feia. Por isso que fica aquela casca de laranja. Por isso que não rende o material. Esses são os macetes de uma pintura profissional. Ainda mais por ser um dia de calor. Não adianta ficar pegando material e deixar para esticar depois, que vai dar ruim. É isso. E a nossa parede já está finalizada com 2 demãos de tinta. Então, só recapitulando o processo. O primeiro passo é limpar a superfície, abrir os poros, em seguida colocar um produto que mate as bactérias, no caso aqui foi o cloro, deixar a secagem, em seguida aplicação de fundo preparador se há necessidade, se passar a mão e houver a necessidade da aplicação de fundo preparador por conta que tem pó na superfície, aplique fundo preparador, em seguida trate as trincas e os furos, buracos, enfim. Eu ensinei 2 formas, aqui lembrando, é uma casa de aluguel, uma pintura simples. Se eu tivesse feito no apartamento que a gente faz, numa casa alto padrão, talvez nós não acharíamos tantas situações, só que aqui é uma casa de mais de 30 anos. Talvez você vai pegar uma casa dessa forma ou até a sua casa está assim. Então ensinamos um passo a passo bem simples, uma pintura simples, mas que só nesse vídeo resolvemos aí umas 5 perguntas e 5 questões muito importantes. Deixe um comentário aqui, uma sugestão para os próximos vídeos que me ajuda bastante. Nosso canal está no começo, então eu conto com a sua ajuda. Te inscreva aí no nosso canal, agradeço de coração, tá bom? Deixa um like, forte abraço, tamo junto. Manual do Pintor, o canal da informação.